A bagunça que a desordem tenta ocupar. O que será que nunca concluíram aquela obra? Barulho excessivo e poluição sonora. Vereadora que é por todos e todos por um. O voto certo é 55521. Pode isso, Antônio. Não pode. Pode isso, Antônia? Pode isso, Antônia? Pode isso, Antônio. 55521. Pode isso, Antônio. Não pode. Pode isso, Antônio. Não pode. Isso aí, não pode. Pode isso, Antônia? Te pergunto, pode isso? Tem muita coisa que pode, muita coisa que não, Não pode. E estamos aqui no Rocinha Cast pra gente falar de política mais uma vez, tá? Pra você que acompanha a gente aí. Instagram, TikTok, Twitter, Sinal de Fumaça, carta, via pombo também, a gente tá fazendo isso aí via correio agora. Começamos mais um Rocinha Cast político com Antônia Leite Barbosa. Bate palma aí, bate palma aí. Bate palma, bate palma aí, Edu também, Eduardo. Vambora. Super obrigada por esse convite. Tô Obrigado feliz por e aceitar. super desafiada em estar aqui, mas animada com a nossa conversa. Que eu acho que eu E vou... a gente não tem muita polêmica, mentira, tem polêmica. Quem sabe faz ao vivo, né? Porque aqui não tem Aqui edição. Não tem edição, não tem corte. Graças a Deus que é assim. Então, Antônia, a primeira pergunta polêmica que eu quero te fazer é a seguinte. Pô, não tem nem um aquecimento pra Não gente já tem, chegar? aqui já é jogo. Aqui é jogo. Jogo é jogo, treino é treino. Quando tá valendo, tá valendo. Vambora. E aqui tá valendo. Me fala quem é a Antônia sem falar o que ela quer fazer. Tá, vou me apresentar, né? Exatamente. Bom, tenho 46 anos, sou mãe de 2 meninos. Olha a responsabilidade de criar filhos homens numa sociedade tão machista. Sou divorciada, então já vivi a dor de uma separação, de reorganizar minha família. Que isso, acredite ou não, traz muita coragem para a política. Acho que foi o meu mestrado. E sou empreendedora desde pequena. Assim, quando eu estava no colégio ainda, eu inventei um jornal aos 11 anos de idade para poder arrumar dinheiro para pintar a quadra de esportes do meu condomínio. Ficava andando de elevador para convencer os vizinhos a fazer uma assinatura. No colégio, eu arrumei um namorado que morava em São Paulo. Meu pai não queria financiar o relacionamento, então vendia legging, vendia coisas para os colegas para poder bancar as passagens de ônibus para São Paulo. Eu corria muito atrás daquilo que eu queria. E fui uma das minhas primeiras amigas que foi trabalhar. Trabalhei com 14 anos estagiando com uma moça chamada Muki, que pintava tecido. Com 18 eu já tinha emprego, carteira assinada, não precisando, tá? Venho de uma família abençoada, de muito privilégio, mas eu queria minha independência financeira, porque meu pai era meio mão de vaca para tirar R$50 da carteira dele, em momentos era assim uma raridade. Então eu não quero depender de ninguém para poder ter minhas coisas. Então eu fui trabalhar com 18 anos, trabalhei com moda, não vi que eu não tinha talento nenhum, e aí abri a minha vaga para outras pessoas mais competentes do que eu. E ainda na faculdade, eu estudei desenho industrial, conheci tinha uma amiga que queria fundar uma revista. Ela achava que o Rio de Janeiro precisava ter uma revista de programação mais jovem, descolada, e a gente lançou em outubro de 2000 a Agenda Carioca. Agenda Carioca, a revista Geração, Agenda Carioca era o subtítulo da revista. A Geração circulou por 2 anos, ela tinha uma distribuição gratuita, eu era diretora de arte, mas acabei migrando para essa coisa do texto, que foi a minha grande paixão. Eu me descobri jornalista já no meio da faculdade, aí terminei desenho industrial, não fui estudar jornalismo, mas eu me considero jornalista, porque foi o que eu fiz dali em diante. A revista quebrou, eu com 22 anos estava acumulando uma dívida com a gráfica, e chegou uma hora que eu resolvi puxar o freio de mão e falar, não dá mais, por mais legal que seja, essa oportunidade que a gente está tendo, as pessoas que a gente está conhecendo. Eu ainda levei 1 ano para pagar a dívida trabalhando para quitar esse passivo. E acho que o próprio Steve Jobs disse que quebrou, né? Tem um ganho muito grande, o custo de oportunidade, né? Eu não tinha filho, eu não precisava pagar meu teto, então poder quebrar e aprender com aquele erro lá no início foi muito importante para que o que eu fizesse depois tivesse mais planejamento e mais cuidado em poupar, em me organizar. E aí essa revista, um pouco antes de quebrar, foi encartada no Jornal do Brasil. A gente bateu na porta do jornal oferecendo o produto, porque era um produto mais jovem, o jornal estava envelhecendo, né? Os seus assinantes já não estavam se renovando, e eles toparam botar a gente dentro do jornal.
Só que não veio, a gente achou que ia chover anunciante no dia seguinte, não choveu, a revista precisou fechar. E quando eu fui agradecer ao jornal pela oportunidade, veio um convite para escrever uma coluna no Jornal do Brasil, todo domingo, que foi uma bênção, um prazer enorme. Eu fiquei 8 anos sendo colunista do JB. E aí muitas portas se abriram, eu me tornei mais conhecida, eu varri a cidade, eu tive assim um trabalho de curadoria, de me conectar com muito empreendedor, com muitas atrações culturais. Até que... E fazendo outros trampos também, né? Porque uma coluna semanal não te demanda tanto tempo. Fui administrar um restaurante e em 2006 resolvi lançar um Guia do Rio. Eu estava muito cansada das pessoas me procurarem pedindo dicas do que fazer na cidade, então eu resolvi compilar aquilo tudo e lançar a Agenda Carioca, que é o meu filhote, assim, é uma coisa que eu tenho muito orgulho, que completou 18 anos, olha só como eu sou velha. Eu brinco que eu tenho um projeto garantido até a terceira idade, que é a Agenda Coroca, né? A agenda começou carioca, vai passando por todas as fases, ela vai mudando também de acordo com o meu momento de vida. E ela começou como eu brinco que eu fui uma influenciadora analógica. A agenda teve várias tiragens, os lançamentos eram um sucesso, vendiam 500 livros. Teve um até eu tinha um sonho que era ter a Fernanda Abreu cantando Agenda Carioca, Swing Sangue Bom. Eu consegui realizar esse sonho, né, de ter essa musa da carioquice chancelando o meu trabalho. E sempre olhei para o Rio de Janeiro de uma forma muito positiva, sempre procurando valorizar as iniciativas que mereciam ter visibilidade, porque a imprensa, né, é muito restritiva e só quem já tem muita estrutura acaba aparecendo aos olhos do grande público. Como é que eu tinha muito prazer em descobrir talentos assim que não tinham assessoria de imprensa, que não tinham fôlego financeiro para contratar um marketing, mas que tinham um potencial gigante. E hoje eu colho os frutos disso. Muita gente me agradece e fala: você não faz ideia de como aquela matéria que você fez na Agenda Carioca, no Jornal do Brasil, mudou a minha vida, porque sabe, eu alcancei muito mais gente, arrumei muito mais cliente. Então isso é um ciclo virtuoso, né? A vida a gente planta, a gente colhe. Hoje a agenda tem presença online, né? Não tenho feito mais livros físicos, mas tem o site, tem o programa de rádio na JBFM, tem o Instagram. Convido quem estiver nos assistindo, assistindo, o que fala? Fala os dois, né? Ouvindo e assistindo, audiovisual, a entrar no Instagram da Agenda Carioca e no site. E também num outro projeto que eu tenho, que é uma loucura, que muita gente só me conhece desse universo e ele bomba e eu não tenho trabalho nenhum, que é uma comunidade que eu criei, um grupo no Facebook que tem mais de 130 mil pessoas que usam aquele espaço todos os dias para resolver os BOs do dia a dia. Então você entra lá, pô, estourou um cano na minha casa, vai ser aniversário do meu filho, preciso encomendar um brigadeiro, preciso mandar uma encomenda com alguém de confiança. Uma comunidade, né? É um grupo no Facebook, sim, onde os usuários fazem as perguntas e os usuários respondem. E eu só tenho o trabalho de moderar, né? de controlar. Aliás, obrigada Simone Alvim, que sempre me ajudou nessa. São 12, 13 anos de grupo já. E assim, roda a economia. Outro dia eu chamei um gasista para consertar meu fogão, ele não queria me cobrar. Ele falou: a senhora não faz ideia de quanto serviço eu arrumo graças às indicações da Agenda Carioca. Então, eu ganhei uma credibilidade de ser um lugar onde as pessoas se encontram. Né? Eu junto das duas pontas, quem tem um serviço para oferecer e quem tem uma demanda para ser atendida. E eu sempre amei fazer essas conexões entre pessoas. Assim, nada me deixa mais feliz do que compartilhar uma dica. Sabe tem gente egoísta que, pô, se você elogiar a tua blusa aí, ela vai falar: pô, mas não vai lá não, que depois vai acabar, ou a costureira não vai poder mais me atender porque vai ficar cheia de serviço. Eu tenho uma visão completamente contrária. Eu acho que essa costureira vai ficar grata e vai me atender muito mais e vai bombar. É jogar para o universo essa intenção de ajudar as pessoas. E essa Antônia de agenda, de glamour, pô, toda semana quase, eu não consigo emagrecer, porque quase toda semana chega uma comida lá em casa para experimentar, um convite para um restaurante novo, um presente de alguma marca de moda que quer que eu conheça. Só que depois de 18 anos isso vai dando um certo vazio também isso está mudando a realidade das pessoas? Tá ajudando, mas posso fazer mais do que isso. Falando em fazer mais, a política. Vou contar como é que eu virei essa chave, né? Eu sempre olhei para as coisas boas da cidade, né?
E sempre procurei valorizar o que estava acontecendo de bacana, sem olhar muito para os problemas. E eu era home office, né? Com essa coisa do home office que veio com a pandemia, eu sempre fui home office. Eu estava trabalhando de casa em 2018, um dia eu lembro perfeitamente, era chuva, segunda-feira de manhã, um barulho na minha rua, no Maitá, eu morava na Rua Conde de Irajá. Aí os porteiros falando que aconteceu um acidente horrível, aí eu olhei pela janela, vi carro de polícia e tal, fui lá ver. Uma tragédia. Uma mãe com um filhinho de 2 anos de idade esperando para atravessar a rua na esquina, um cruzamento mal sinalizado, 2 carros bateram e foram projetados para a calçada e atropelaram e mataram aquela criança na hora. O carrinho de bebê ficou lá estatelado, a mãe e o filho foram levados para o pronto-socorro, o bebê não resistiu, a mãe sobreviveu. E aí fui descobrindo várias coincidências, que a mãe tinha estudado na minha escola, que ela tinha mais ou menos a minha idade, que tinha tido maior dificuldade para engravidar, que aquele filho já era, sabe, um projeto de muita luta. Fiquei uma família que foi dilacerada por causa de omissão do Estado, assim, porque ali não houve um cuidado de proteger aquela esquina, podar a árvore, sinalizar. E eu fiquei com uma sensação de impotência tão grande de querer proteger esse espaço, esse meu quadrado, né? E queria deitar na rua. Sabe, passavam 1000 pensamentos na minha cabeça. Eu vou deitar na rua, não vou deixar mais nenhum carro passar. Eu vou na loja de quebra-mola. Existe uma loja de quebra-mola? Claro que não. Eu vou comprar 5 sacos de cimento e vou fazer o mesmo. E, obviamente, não é por aí. Mas eu tinha alguma força de comunicação e botei todo o meu arsenal para isso. Chamei a atenção e o secretário da Casa Civil, na época, me ligou e foi lá vistoriar o local e no dia seguinte chegou lá com um exército de 50 pessoas, fez aquele enxoval completo, podou árvore, botou placa, sinalizou direito. Eu fiquei assim super feliz, né, por ter conseguido essa vitória, mas assim um pouco incomodada também, porque eu vi que era um cala-boca, era uma forma de tipo, vamos tirar essa menina do meu pé, porque ela realmente tem uma demanda aqui que procede. Mas quando eu falei para eles, vamos ali na esquina de trás, que ela continua perigosa, tão perigosa quanto, eles falaram, não, a gente só veio fazer aqui. E eu falei, bom, eu não vou parar nessa esquina, não. Eu não posso só proteger o meu quintal. Eu acho que agora virou uma missão de evitar que outras tragédias como essa voltem a acontecer. E aquilo me fez me mobilizar e me reunir com outras mães. A gente começou a mapear todo o bairro, quantas escolas e creches tinham ali, e como é que a gente podia tornar o bairro mais seguro para todo mundo. Aí ajudei um vereador a fazer um projeto de lei. Assim, sem pensar em política ainda, só fazendo aquela coisa de... Você já foi... eu moro em prédio a vida inteira, né? Eu já tinha sido síndica, que é uma experiência de olhar para o coletivo. Eu acho que é a primeira fase de alguém que quer entrar na vida pública, um bom estágio já é ser síndico do seu prédio ou cuidar da sua rua, porque... Na favela a gente tem só os líderes lá. Só os líderes, né? Mas, pô, cada um podia cuidar um pouquinho melhor do seu Sim, e não, mas seu tem pedaço. gente que faz essa missão lá, que é quando a Cai a Luz liga pra Light, faz o protocolo, que quando cai alguma coisa, a gente consegue ligar. E vocês têm uma associação de moradores muito forte, né? Sim. Que é um órgão super importante de contato com o poder público. Eles têm uma linha direta, né? A linha vermelha direto com quem toma a decisão e quem resolve. E aí essa experiência de ter vivido essa coisa no bairro também coincidiu com o convite para ser diretora de um clube. Aí eu fiquei fazendo política de clube, mas no fim do dia eu me vi gastando toda a minha energia para resolver a sombra do parquinho, o piso escorregadio da piscina. Eu falei, isso não muda a realidade de ninguém, isso sou eu ainda trabalhando no universo de uma elite carioca privilegiada. Já que eu vou doar meu tempo, eu quero doar para causas que produzam algum impacto social. E aí foi quando eu resolvi migrar para a política e me preparar. Fui fazer eu sou formada na primeira escola para políticos, que é o Renova BR. Já ouviu falar do Renova? Não, mas por favor. Renova BR foi uma iniciativa que surgiu em São Paulo com um grupo de empresários que quer mudar, vai estar mudando a realidade da política brasileira, e prepararam um curso muito completo, que começa desde, enfim, explicando o que é o sistema federativo, o que é uma lei orgânica do município, um plano diretor, uma LOA, uma LDO, até aulas de ética, moral, o que é política pública baseada em evidência. Não adianta eu, por exemplo, chegar na Rocinha e dizer o que tem que ser feito sem
sem colher dados, sem conversar com a comunidade, com a favela, né? E, aliás, comunidade ou favela? Favela, tá, favela, desculpa. Sempre favela. Sempre favela. Sempre favela. Favela always favela. Favela para sempre favela. Isso aí. Mas eu preciso da sua ajuda, porque não é um lugar, um terreno confortável para mim. É um lugar que eu quero estar, eu tenho profunda empatia, mas eu também não me sinto confortável e não me sinto acolhida. Então, acho que esse encontro aqui é muito importante para mim, Igor, para que eu me sinta autorizada a entrar e ter um olhar de alguém que quer ajudar a transformar a nossa realidade e aproximar a realidade que, por exemplo, os meus filhos vivem hoje das crianças que eu vi nas poucas vezes que eu visitei a Rocinha. E eu vou admitir que foram poucas vezes, muito menos do que eu deveria e gostaria. Seguinte, realidade de favela. Eu vou te passar agora. Toca real. Toca real. Ó, tem uma frase que é legal, que eu até usei no último podcast. A minha favela tem particularidades diferentes de todas as outras, né? A Rocinha... da América Latina. Isso, né? hoje ela é mais por aí. visitada que o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Eu tirei uma foto linda na porta do céu, né? Porta do Céu fica na Rua 1. Eu fui lá e Isso. estive lá semana retrasada. Foi, passou lá. Lugar legal. Ali é uma realidade completamente diferente. Se você andar 50 metros para dentro, 50 metros para fora, você vai ter duas realidades completamente diferentes. Se você subir uma escada ali, você vai ter gente com fome. E se você descer uma escada, talvez você vai ver a pessoa com fartura, dinheiro. Na favela também tem gente milionária. Então, e ali você foi num lugar que você pode ver as duas realidades. Eu dei uma entrevista para um jornal francês há 7 meses atrás. E eles queriam muito que eu vendesse uma história da favela onde só tem desgraça, só tem arma, só tem gente morrendo, gente se drogando. E eu falei pra eles a verdade, que eu vejo todo dia. Tem isso? Tem. Todo mundo de favela já viu alguém armado. Já viu alguém se drogar, já viu alguém morrer, já viu alguém morto, já viu alguém ter overdose, já viu a mãe perder um filho, já perdeu um amigo, já às vezes perdeu um irmão. Mas aqui, essa parte aí que vendem pra vocês aqui embaixo, não chega nem a 1% do que a gente vive lá. Minha família é fruto de trabalhador. Gente que não tinha nada conseguiu construir alguma coisa. Eu tô aqui por causa dos meus pais, que eles me deram educação razoavelmente boa, num colégio particular. Sou professor de projeto social. Vi criança entrar no crime, vi criança morrer, mas também vi criança ser campeão. Vi que um árbitro de uma luta fez um rapaz entrar no crime que ele morreu ano passado. Com 22 anos. Eu vi tudo isso. Mas agora você me pergunta o que tem de bom na Rocinha. Eu vou te falar de cabo a rabo. Hoje o Rocinha Cast é isso. É mostrar o lado positivo da favela. Não o que vendem da comunidade. E eu vou te dizer que eu tive lá 2 semanas atrás, que nessa eleição foi a primeira vez que eu subi, já tinha ido em outros momentos. Eu não senti medo. Que bom. Eu vi... Eu reparei nos negócios, nos salões de beleza, nas lojas de conserto celular, no bar. Eu vi muita atividade econômica que gera riqueza e sustento e trabalho para muita gente. Sim. O que você falou no começo? Eu fiquei mais... Eu vou te falar que... Olha que coisa louca. Eu passei por 2 bocas, vi 3 fuzis. Não é parte da minha rotina, né? Me deparar com fuzil. Mas assim, o que mais me chamou a atenção não foi o fuzil. O fuzil eu já estava preparada para... Você achou que ia ter muito mais, não achou? Não, eu acho... Eu saí de lá mais incomodada com o cocô de cachorro na rua e o lixo no chão do que com o fuzil, com essa realidade que também é uma forma de sobrevivência. Assim, eu não quero defender o crime nem tudo, mas assim... Mas também não tem que julgar ninguém. Não a fui realidade pra lá de julgar. Eu quero olhar pro cocô de cachorro, pra dignidade humana. As coisas nada é por acaso, né? Na véspera eu tinha postado nas minhas redes sociais a realidade de uma rua no Jardim Botânico, de um fio solto, que os moradores estavam preocupados, que ele podia ser eletrificado e tal. Lá tem fio solto na estrada da Gávea. Tem gente agora lá passando com fio solto do lado. Não, desculpa. Não, sim. Quando eu cheguei lá e vi aquela fiação que eu conseguia... A minha mão conseguia abraçar, né? Sim, isso. Exatamente ali. Ali você toca que você toca no fio.
E eu fiquei naquele dilema, eu falei, meu Deus, o buraco é tão mais embaixo, agora a gente não tem que competir em desgraça, eu tenho que lutar pelo fio do Jardim Botânico, por esse emaranhado, por esses... É que é muito descaso do poder público, é muita omissão, é muito triste, assim. E eu acho que eu queria que mais pessoas que vêm de onde eu venho pudessem ir lá ver o que eu vi, porque eu acho que a empatia não vem do noticiário, não vem só do que você está me falando aqui, vem de vivenciar o que eu vivenciei nesse breve passeio, de ir lá consumir. Não ir como turista, vai como consumidor. Vai consumidor, vai conversar com essa gente, vai conversar com o trabalhador que está ali dignamente provendo para sua... Aquela criancinha passando no caminho da creche, voltando da creche. Eu fui visitar uma creche que eu estou tentando ajudar para... Qual o nome da creche? Maria Maria. Maria Maria, descendo ali pelo... Exaltina. E ele é perto da minha casa. Desceu uma rua ali, tá na minha casa. Não é café que a gente vai tomar, é churrasco, né? Que a gente não, combinou. Favelado não toma café, favelado faz churrasco. Churrasco. Reunião é com churrasco, cerveja e no final bota um pagode. Então, agora Tá bom? tô sendo catequizada aqui. Isso. Agora, eu estive lá e vi aquelas crianças, assim, com poucos recursos, recebendo um afeto, material humano, né? Assim, acho que não tem riqueza, mas tem uma gente muito batalhadora e muito digna, muito honesta. 99% do morro é assim. E acho que 100%, porque até quem tá no lado errado também é trabalhador. Faz o trabalho dele lá, entendeu? E outra coisa, a gente já falou de empreendedorismo, né? A gente tá falando dos comércios locais. Você falou que vendia leg, vendia jornal. Lá, você é favelado também. Porque tu tá vendendo lá, que as faveladas estão fazendo lá. As eu me crio fácil lá, você acha que eu vende vou... bolo de pote, faz a unha, começa a vender produto, faz o que tem que ter o carvão no final do mês. Tem que bater a continha certinho, tem que sobrar um pouquinho para investir. Investe tem trabalhadora lá que saiu dentro da favela, hoje está trabalhando no Salão da Zona Sul. São donas de Salão da Zona Sul. São donas. Agora, para ela sair para trabalhar no Salão da Zona Sul, quem vai ficar com os filhos? Né? A gente tem que ter creche, escola tem que ter escola em tempo integral. Pô, você fala, por que você citou a mulher? Porque o fardo é sempre em cima da mulher. Eu vou te fazer essa pergunta agora. Quais os desafios de uma mãe para entrar na política, para ser empreendedora? Como é que é isso? Culpa, né? A gente não foi ensinada para ser... A gente cria as nossas filhas mulheres, eu falo a sociedade de modo geral, para serem perfeitas e não para serem corajosas. Então, a gente acha que está sempre devendo, como mãe, como se... Sabe, a gente vive num país, infelizmente, onde a maternidade ela é compulsória e a paternidade é opcional. Até para fazer um teste de DNA, o pai pode se negar a fazer e é presunção de paternidade. Enquanto a mulher vai passar o resto da vida cuidando daquele filho. Então, isso já é, por si só, algo que nos diferencia. Eu me separei, como eu te falei, por incrível que pareça, ter uma guarda alternada com meu ex-marido, que é um pai muito presente, me dá um respiro, porque agora eu tenho tempo, uma parte do meu tempo, onde eu não estou mentalmente... Ser mãe é equilibrar 300 pratinhos, né? E cuidar do bem-estar emocional, físico, da saúde. Eu corto 60 unhas por semana, as minhas, as deles. Vai botar isso na conta. 3, 20, são mão, 60, pé, né? 60. Pé a gente às vezes por uma semana, mas eu tô te falando assim, é uma carga invisível do dever de casa, do uniforme estar limpo, passado. Você grita? Dá uns grito. gritos com as crianças? Cara, eu não sou uma pessoa destemperada. Tem que dar uns gritos de vez em quando, é bom. Educa. Graças a Deus, assim, eu acho que eu consigo... Eu sou mais dura, mas não destemperada, sim. assim. Mas é bom ouvir os gritos, porque depois vira história. Eu brigo mais com a minha irmã. Eu acho que é herança dessa. Coitada, minha irmã. E eu é gato e rato. Mas ela tá em São Paulo, mas é com quem... Tem uma vez, uma terapeuta falou para mim, eu tenho uma relação com meus irmãos, assim, da gente soltar o verbo, né? Fala, briga mesmo, assim. E ela falou, sabe por que vocês falam isso uns para os outros? Porque vocês têm certeza que vocês se amam. Quem não tem essa certeza não arrisca falar as barbaridades que vocês falam, porque né, você sabe que vai ficar tudo bem depois, né? Manda pra eles aí que estão te vendo.
Amo vocês e meu pai que está lá no céu, nos abençoando. Meu pai tentou ser candidato em 1978, no ano que eu nasci. Antes que você pergunte a minha idade, já falei que eu tenho 46 anos, porque eu fico, pô, você é tão novinha. Eu não sou tão novinha, eu sou quase uma cinquentona, tá? O colágeno ajuda. Mas os 40 são os novos 30. Os novos 30. 36, 36. Não, para dizer que eu já venho com bagagem, alguma né? quilometragem. Vamos falar agora sobre privilégio? Vamos. Não sei se você falou que era branca, privilegiada. Como um favelado, vendo agora o Rocinha Cash, vai convencer que uma pessoa branca, privilegiada, pode ajudá-lo, pode mudar o ambiente que ele vive? Eu acho que vou olhar bem na câmera, assim. Fala perto do microfone, olha na câmera. Vou olhar bem nos olhos de quem estiver me assistindo. Acho que tem uma camada de intuição e de verdade, pelo menos que eu acho que eu consigo passar. Eu tenho certeza que você está gostando de mim a cada minuto aqui me entrevistando. Veio cheio de pé atrás, mas eu acho que eu me coloco de uma forma muito honesta sobre quem eu sou e o que eu posso fazer. Eu não, você podia deixar essa pergunta para o final, porque você vai ver que eu não vou ficar dizendo nenhuma promessa aqui. Não, porque no final você já tocou até no assunto da nossa pergunta, que é a pergunta de todo o podcast. Não sei se você viu a descrição do podcast. Depois você vai dar uma olhada e você vai entender a pergunta. Mas agora eu quero saber. O que uma pessoa branca privilegiada pode mudar a realidade? Pode mudar a realidade. Nesse lugar de privilégio, eu tenho acesso a pessoas que têm recursos. Então, eu quero muito usar isso a favor de quem não tem acesso. Eu vou te dar um exemplo concreto do que eu já fiz pela Rocinha recentemente, sem nenhuma pretensão ou agenda política, tá? Eu fui visitar um projeto lá do Alan, no Complexo do Alemão, o Abraço Campeão, convite do Instituto FI. Na minha van estava a Laiana, da Rocinha, e ela tem um projeto lindo chamado Mudando o Placar. Ela dá aula de basquete para crianças da Rocinha. Mudando o placar. Então, já vamos botar a Laiana aqui na sua lista de entrevistados. A Laiana foi uma talentosa jogadora, né, atleta, ganhou uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, se especializou em gestão e voltou e montou esse projeto social na Rocinha de basquete. Como eu não conheço? Claro que eu conheço. Ana Branquinha que eu Thiago. Claro que eu conheço. Então. Fica localizado na Roupa Sul de projeto. Bom, Laiana contou do projeto toda entusiasmada, mas mesmo tendo tido a oportunidade de estudar fora, a Laiana não tem acesso a grandes empresários. A realidade dela ainda é uma realidade de muita luta diária. Sim. E eu lembrei que eu conheci o presidente da NBA no Brasil. Fiquei pensando na Laiana, aí mandei uma mensagem para ele e falei, Arnon, conheci uma menina fantástica, um projeto que eu acho que seria um privilégio para ele de você ir lá e estar mais próximo de alguma forma. Aí, um belo dia, eu botei os dois em contato, nem fui junto, porque eu não sou lobista, assim, eu faço essas conexões e jogo para o universo. Aí fui tocar minha vida. Aí passa um mês e, eles me mandam uma foto juntos, abraçados, ele foi visitar. Falei, que legal, tomara que ele possa te ajudar. Aí passa mais 2 meses, ele me manda um vídeo, a NBA agora adotou o projeto, todo mundo com uniforme. Eu não sei que recursos que eles estão dando, mas a chancela da NBA, que é a maior liga de basquete do mundo, num projeto que nasce na Rocinha, já é uma esperança de chegar mais longe para essa turma toda. Com certeza. Então, acho que assim, alguém no meu lugar de privilégio que sabe promover as conexões certas pode ajudar muito. E isso não é agora, Antônia candidata. Eu sempre fiz isso. Posso te dar uma lista eu fui uma pessoa que durante a pandemia teve uma mobilização ativa enorme e que inclusive deve ter ajudado indiretamente a Rocinha. Na primeira semana de pandemia, fui procurada por uma mãe da turma do meu filho. Estou com tempo em casa, não estou trabalhando, aproveitei para dar uma limpa nos brinquedos. É tanto brinquedo que aproveitou para dar uma limpa nos brinquedos. Para onde eu posso doar? Eu falei, poxa, tanta criança que não tem o que fazer, não tem brinquedo suficiente em casa. Vamos fazer esses brinquedos chegarem para quem mais precisa. Me mobilizei, me juntei com 2 mulheres. Eu procurei pessoas que tinham muito mailing em universo infantil. Aí procurei a Daniele Mendes da Animação, que é uma casa de festas, e a Ana Luísa Badaró, que era dona de uma pré-escola chamada Batutinhas. Falei, vocês não querem fazer uma campanha comigo? A gente montou a Quarentena do Desapego.
A gente arrecadou 4 caminhões de brinquedos e doou tudo para a CUFA, lá em Madureira. E eles distribuíram. Sim, foram mais Legal. de 400. E eu não foi só, tipo, deixa o brinquedo aqui, não. As pessoas tinham medo de ir na portaria, tá? Nessa época, no auge da Com pandemia. Era certeza. segundo 2, 3 semanas de pandemia. A gente foi na casa de cada uma dessas pessoas buscar os brinquedos. Pediu para 2 shopping centers abrirem lojas para a gente fazer a quarentena do brinquedo, porque as pessoas queriam que... Não tinha ideia do que era esse vírus, né? Então, os brinquedos ficaram 15 dias armazenados lá para ir depois em segurança para doação, higienizar, sabe? Foi, assim, um trabalho que eu me orgulho. Eu não estava nem pensando em ser político. Então, assim, imagina eu com a caneta, Igor, assim, se eu faço isso espontaneamente, acho que eu, no lugar de privilégio, tenho, sim, acesso a promover conexões que, infelizmente, alguém que está na Rocinha não teve acesso a esse grupo de empresariado. Eu acho que o poder público pode muito. Acho que tudo é política. Não há ONG que dê conta de ter escala, de produzir o impacto que uma política pública produz, tá? A gente tem que buscar a política pública, porque isso tem orçamento, tem volume. Mas eu também acredito muito na iniciativa privada ajudando o Estado, assim, e construindo essas pontes para que os empresários se beneficiem com publicidade, com isenção, renúncia fiscal, o que for, mas ajudando o município com coisas onde eles não... O Estado tem que se concentrar em saúde e educação. O resto dá para a gente fazer muita parceria e todo mundo sai ganhando. Vê o que a Magazine Luiza não fez no BRT, né? Reformou todas as estações. Está lá a propaganda da Magazine Luiza. Te incomoda? Olha, a gente talvez não tivesse uma estação tão reformada se a gente não tivesse tido uma empresa naquele momento ajudando o município a financiar aquilo. Só que para isso tem que ter um vereador também ajudando a olhar para a lei orgânica do município, que ela é muito restritiva, ela proíbe uma opção de coisa. Então, você tem que ajustar o arcabouço jurídico para você permitir esse tipo de costura. Acho que a gente vê na Rocinha, por exemplo, uma realidade da geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Eu acho que são crianças que acabam um pouco perdidas, algumas vão para o lado mais, né, triste e violento. Jovem aprendiz, como é que a gente coloca como é que a gente dá a oportunidade? Eu saí de um projeto, por exemplo, em Cascadura, semana passada, de acolhimento de pessoas em situação de rua. Fui lá visitar, ninguém me pediu nada. Eu saí de lá, estou tentando arrumar tinta, doação de tinta de empresa. Já liguei para 3 decoradores, falei, olha, vamos pintar esse projeto social. A prefeitura não é prioridade agora cuidar da ambiência. Eles estão focados em dar um melhor atendimento e saúde e tal, mas a gente pode ajudar a dar mais dignidade para aquelas pessoas, porque a situação já é tão difícil. Então, já estou correndo atrás de tentar... Acho que é isso, assim, eu tenho muito prazer em fazer essas conexões. Eu acho que, como vereador, eu vou poder fazer muito mais, porque eu vou ter respeito das pessoas, eu vou ter uma linha de... Assim, o que o cargo te traz de consistência, porque eu não cheguei agora, eu tenho já bastante estrada de amor ao Rio, eu não estou buscando transferir, eu não sou uma atriz bem-sucedida do Big Brother que está transferindo a sua audiência para a vida pública. Eu acho que eu venho de uma construção muito consistente de entregas, de conexões que favorecem as pessoas. Isso, obviamente, também Deus me devolve em dobro, tá? Eu tenho uma vida abençoada, tenho saúde, porque eu acho que eu me coloco no mundo com muito propósito e com muita garra para ajudar outras pessoas. Eu brinco que o meu ex-marido dizia, você vive uma vida a serviço dos outros, porque eu estava sempre procurando arrumar emprego para alguém que precisa arrumar, tentar fazer vaquinha. Quantas pessoas eu já não fiz vaquinha para ajudar? Uma que perdeu a casa, outra que... Só que, assim, é varejo, sabe? É muito frustrante, porque as demandas são infinitas. Então, não adianta, assim, só enxugar gelo, não adianta só... Faz muito quem faz por quem está em volta, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho por quem está em volta, a gente já teria uma realidade muito diferente, mas... Como um gestor, e olha que eu vivi essa experiência de estar no executivo, eu fui secretária, né, subsecretária de eventos, eu vi assim, quantas pessoas despreparadas vão para lá, assumem cargos públicos, deslocam verbas para coisas supérfluas. Não estou nem dizendo que são corruptos, não, mas que tomam decisões medíocres, descomprometidas.
E eu acho que eu tenho um bom senso de justiça. Eu acredito que eu vá para lá fazer realmente uma diferença. Olha, eu me identifico bastante com essa parte da história que a gente falou agora. Mas é o seguinte, eu não tô aqui pra falar de mim. Uhum. Tô aqui pra falar de você. A gente tem ali um tempo. E você falou a palavra conexão. 8 vezes. Em 32 minutos. Caramba, onde é que tá o contador disso, meu Deus? É tudo seu HD aí? Aqui. E aí o nosso lema é o seguinte, conexão de verdade. Conexão de pessoas. Eu ia deixar pro final. Sendo que já que falou tantas vezes, né? Por que não? Posso te falar eu não sei se eu tava tipo, fala nesse programa, mas quando eu saí da Rocinha semana passada, sabe o que me deu muita vontade de fazer? O quê? A agenda carioca da Rocinha, assim, o guia. Tem. Mas Tem um guia, joga pra rolo. Joga pra rolo, mas assim, fazer uma parceria com eles para que o Joga pra Rolo alcance a audiência que a agenda tem, sabe? Também tem bastante. Você vai me apresentar para Com eles? certeza. Fechou. Fechou? Assim, a gente bate assim, aperta. Desculpa. À direita. Não tem problema não. Aí dá. Nossa, é isso aí. É isso aí. E agora, que conexão de verdade, Antônia? Fala pra mim. Deixa eu arrumar aqui. Conexão de verdade é aquela também que a gente não se coloca num lugar de superioridade, de vantagem. É que a gente entende que tem outros valores e outras trocas que são tão ricas quanto... Né? A gente vive num mundo capitalista e, no fundo, é sempre valores financeiros sobressaindo sobre o resto. Mas eu cada vez aprendo e evoluo mais com o ser humano quando eu me aproximo e me conecto com pessoas mais simples, sofridas, e com uma troca humana, assim, porque eu acho que você já teve perdas quando você perdeu seu pai, você comentou isso comigo aqui, eu perdi meu pai, do pó viemos, ao pó voltaremos, estamos aqui por muito pouco tempo, assim, eu tenho muito para aprender com você, e eu tenho também algumas coisas para te ensinar. Assim, eu acho que quando você se coloca num lugar de ter uma postura unilateral, onde eu sou o sabedor, eu sou o professor, assim, você está sendo egóico e está perdendo a oportunidade de aprender muito com a vivência, com a capacidade. Eu acho que quem mora em favela tem talvez a maior capacidade de adaptabilidade que um ser humano pode desenvolver, sabe? São também sobreviventes do sistema e pessoas de uma resiliência e de uma... Eu acho que você ser honesto no lugar que eu vim, que onde nada me falta, é um esforço. Você ser honesto no lugar onde te falta, como você falou no início do programa, te falta comida, é um esforço quíntuplo. E assim, a minha admiração por quem tem esses valores reforçados. E isso vem da educação, vem da dignidade que cada um tem e consegue passar dentro da sua própria família. Assim, eu acho... essa equidade, assim, a gente não larga de patamares iguais, eu tenho certeza disso. Então, eu entendo que quando eu acho que eu mudei, assim, essa coisa da experiência pública vem mudando dentro de mim a ponto de, assim, até a relação, pergunta para as pessoas que trabalham comigo como eu estou diferente, como eu estou mais interessada no outro, como eu estou mais próxima e vivendo mais de perto outras realidades que não a minha. Eu tenho, tá difícil para mim até escolher com quem eu quero passar meu tempo livre, assim. Sabe quando você sente que não pertence mais a um determinado grupo de amigos e as conversas já não te preenchem? Eu quero trocas que sejam mais profundas e mais existenciais e ricas. Vou te levar pra Rocinha. Bora. Olha só, eu vou te falar que se não fosse período eleitoral, que vai parecer um puta oportunismo, tá? Eu nem tô indo muito, porque é isso, eu quero estar chegando agora. Falta 25 dias para eleição. 22 dias. Cara, viesse aqui antes, né? Vamos falar. Mas assim, passada a eleição, eleita ou não eleita, quero fazer uma imersão, quero passar um fim de semana, quero acordar, quero viver essa realidade. Dentro do morro. Eu fui ao Vidigal outro dia, conversei lá com o Mazola, assim, e eu fico... Engraçado que eu também fico desconfortável quando eu vou nesses lugares que eu sou vista como essa mulher
branca, talvez a Patricinha, que não conhece a nossa... Eu me acanho e eu não posso me acanhar, porque eu sei que eu posso ajudar. Há um pouco tempo atrás, eu estava com 2 candidatas negras, que vêm de uma história de muita luta, uma filha de camelô, outra de um bairro... Enfim, são mulheres admiráveis, amigas minhas dentro da política. E uma pessoa que estava assistindo a gente numa fala, numa reunião domiciliar, falou: Antônia, você reparou com a sua expressão corporal? Você se curvou, você deu um passo para trás, você se acanhou. É quase como se eu tivesse vergonha de vir de um lugar de privilégio perto delas. Cada um tem a sua história. Eu preciso Também contar a sua. Eu também contar a sua. Eu também represento um grupo enorme da sociedade e eu também tenho empatia, mas eu não vou conseguir falar isso, eu vou precisar mostrar isso, né? Eu sei que para mim a barreira é um pouco maior, mas eu acredito que as minhas ações vão falar por mim muito em breve. Eu acho que é o seguinte. A gente falou de barreira, né? O favelado tem a barreira de, às vezes, ter esse recuo postural no asfalto. E o pessoal do asfalto, quando chega no morro, também tem. Então, quem tá vivo hoje tem que acabar com isso. Nós somos, desculpa, posso falar as palavras? A gente come igual, a gente caga igual, entendeu? A gente sangra igual, a gente soa igual. Então, a gente tem que ver um jeito aí de acabar com isso. E que a gente se ajude. Não é isso. A nossa meta é isso. Você sabe que essa campanha, mesmo sem saber se eu ia ter recurso ou não ia ter recurso, eu fiz uma escolha. Eu vinha já de uma experiência em 2022 de ter uma equipe muito profissional, né? Bons salários e tal. Eu falei, sabe uma coisa? Eu só quero ter gente leal perto comigo, gente de verdade, assim. Meu time todo não tem... Tá todo mundo meio ainda batendo cabeça para algumas coisas, mas são pessoas com sangue, com uma garra, né? Com garra. Isso faz toda a diferença. Eu não quero currículo, eu quero gente de verdade. Eu acho que falta em todo candidato que eu vejo, tô falando só nisso, tá? Eu posso abrir aqui o leque que até lá na minha comunidade, eu quero dar minha comunidade, porra, minha favela, eu quero dar curso. Então sou eu que não sou eu. Porque a gente tem momentos de comunidade, a gente também tem momentos de favela. Tá? E não tem problema nenhum falar, mas obviamente é favela. Às vezes é comunidade também, não tem problema não. Mas você tá me deixando confuso. O mundo é confuso. E assim, onde a gente quer dar curso para que as pessoas consigam fazer o próprio conteúdo. Para que as pessoas consigam não depender só dos profissionais, mas também humanizar o conteúdo deles, mas mostrar o que eles querem, né? No caso, os comerciantes vender, o atleta de futebol fazer um lance ali de, pô, caraca, consigo fazer uma edição aqui com um CapCut, consigo fazer um gol virar 20. Entendeu? É isso. As pessoas perguntam, e eu acho bem legal quando acontece isso, que você procura a gente que quer trabalhar com mais vontade do que... Obviamente, a gente também tem que ser profissional, a gente tem que saber ali o mínimo, né? Para estar junto. Por exemplo, eu quis contratar todas as panfleteiras. Aliás, se você tiver mais gente querendo trabalhar, assim, eu chamei meninas do Vidigal para estarem comigo. Não fui em agência, não fui. Eu falei, alguém está precisando. E aí eu fiquei comovida que uma mãe foi panfletar no domingo no calçadão e teve que levar o filho de carrinho. Eu achei lindo aquilo. Caraca, que história. Eu falei, não tinha com quem deixar. Eu falei, tá tudo bem, que bom que você está aqui. Porque ela podia ter simplesmente não ido trabalhar naquele dia e levou o filho, que eu fiquei assim... preocupada, dei uma água. Foram poucas, Sim. Foi uma caminhada, não foi nada sacrificante para a criança, foi até um momento gostoso dele com a mãe. Mas, assim, outros candidatos talvez olhassem para aquilo, porra, o que essa mulher está fazendo aqui com esse filho? Sabe? Falta de profissionalismo. Não, eu sei o que é. De repente você não tem uma rede de apoio, não tem com quem deixar aquela criança e precisar daquele trampo no fim do dia. E, sabe, eu não só fiquei comovida, como eu falei que, olha, o Samuel, sabe... a importância de estar aqui. Eu até quis botar uma foto minha com ele para mostrar que tá tudo bem, sabe? Você tem um problema, traz para mim que a gente vai tentar resolver isso juntas. Assim, outro dia encontrei uma amiga que falou para mim, eu nem lembrava dela, falou, você nunca vai te esquecer. Há 15 anos atrás eu fui te pedir um trabalho e eu estava grávida e você me empregou mesmo assim. E quando a coisa mais difícil era eu conseguir um trabalho estando grávida, porque as empresas, pelo contrário, né, acham você um
um passivo e não um ativo. Então, assim, eu tenho esse olhar muito, muito preocupado com a mulher que luta pela sua sobrevivência. Você sabe que mais de, sei lá, estou com os números agora meio... Mas, assim, o empreendedorismo no Brasil, ele é um empreendedorismo de sobrevivência. Sim. Não é assim, quase 90% dos empreendedores têm um funcionário só, que são elas. Isso é uma forma É um de... autoemprego, né? É um autoemprego, exato. Não conseguem escalar, não conseguem... A mulher, principalmente, não tem acesso a crédito. Isso deve ser uma realidade muito comum na Rocinha, né? Sem regularização fundiária, você não tem endereço, você não tem patrimônio. Como é que você consegue empréstimo, crédito para montar que seja a sua cozinha solidária, sua fábrica de brigadeiro, seu salão? Como é que a gente facilita o acesso a crédito? Porque as mulheres são excelentes pagadoras de dívidas e são mulheres que conseguem controlar o orçamento doméstico com muita competência. Tem mãe que consegue alimentar. Fazer o milagre da multiplicação, pô. Jesus multiplicou o pão, lá tem mãe que consegue multiplicar 1.000 Agora eu te 1.400 pergunto, reais. como é que eu posso me colocar? Sabe, eu pensei muito assim, eu tenho uma lista de 10, 20 coisas aqui que eu poderia sugerir para a Rocinha. Por favor, me faz essa lista agora. Mas assim... Me fala assim. Não, a questão, acho que a gente tem na Rocinha uma incidência de tuberculose assustadora, né? Uma das maiores. A gente tem questões de saúde pública muito graves. Tem lugares que uma janela. Não tem incidência de luz solar. As valas negras, né? A questão do esgoto. Assim, o corpo de bombeiros tem muita dificuldade. Mas isso eu estudei de ontem para hoje. Você não vai saber Agora eu vou te falar o seguinte. Você não vai saber se eu realmente sei disso ou se eu sei só disso. decorei um texto para falar bonito aqui. Sabe o que eu sei? Eu já entrevistei muita gente, né? Eu moro lá. Eu posso falar com propriedade. Qualquer coisa que você talvez não saiba. Vamos lá. Uma coisa que me deixa puto da vida lá na Rocinha. Calçada com buraco. Outra coisa, tem lugares que não tem papeleira, que não tem lixo. Eu ia pra te jogar. falar isso agora, assim. Isso é um problema simples de resolver. Porque eu acho que as pessoas vão jogando lixo na rua também porque não tem onde jogar fora. Tem aonde jogar fora. Tem, mas é o seguinte. Pelo menos nas vielas que eu fui. Você chama de rua ou viela? Como é que você chama? Beco. Toda rua é um beco? Não. Tá. Nem toda rua é um beco, nem todo beco é uma viela, nem toda rua é uma rua. Tá. Às vezes é uma passagem. Tá. Mas eu vou te explicar. Você pode Mas tudo ali é um labirinto, tudo, né? Tudo ali dá em algum lugar. Tudo é conectado ali. Tá. Seguinte, vamos lá. Calçada, lixo e projetos sociais. Com pouco investimento ou com investimento nenhum. O que me deixa mais puto não é o que não é calçado, não é lixo. Isso a gente consegue viver. A gente consegue andar. Às vezes não, porque a gente às vezes tem que andar pela rua onde um mototáxi passa, onde um ônibus passa, onde um caminhão passa. Às vezes tá uma... O favelado não consegue andar de carrinho. Eu tenho uma filha que eu nunca andei de carrinho com a minha filha. Nossa. E ela tem um carrinho. Tu acredita? Você que tem um carrinho parado em casa. Você não consegue... Você acredita nisso? Não tô. Você falou essa coisa de carrinho, me falaram muito da questão também do congestionamento, né? Assim, de todas as... Será que não dá para montar uma base embaixo para não subir tanto ônibus assim para transporte escolar? Na real, eu acho que é o seguinte. Pontos de apoio para... Mas como é que você vai travar o ônibus escolar, tendo criança tem que ir para a escola, sendo que uma criança mora na rua 1 e lá embaixo... Mas eles todos estão cheios? Eles todos têm uma cheios. eficiência na logística? Tem. O legal ali seria... Olha, eu dando meus pitacos. Micro-ônibus. Micro-ônibus, Nem claro. todos são micro-ônibus. É. E outra coisa, carro na rua. Moto tem que parar reta e não diagonal, né? Moto Isso não também. para diagonal, não. Carro na rua estacionado. Tem que rebocar, tem que botar, tem que Então, rebocar é mais isso. difícil. quando querem, fazem. É. E melhora o trânsito. Van, tempo na van. Por que a Rocinha não tem um subprefeito para chamar de seu? Eu digo assim, alguém que seja... Associação de moradores, não acho? Eu digo assim, mas com poderes de... A Rocinha, pra mim, já não é mais... quase um município, É um né? município, né? É. Falam que é 120 mil pessoas. Mentira. Eu acho que ali tem 400. Tranquilamente. Você pega cada casa. Cada casa tem 4, 5, 2, 3. Alguém vai lá fazer essa conta, vem ver o número de casa lá. Só vê pelo número de caixa d'água, tá? Cada caixa d'água dali tem pelo menos 5 pessoas. E assim, quando eu vejo... Não quero falar sobre... Eu até quero, mas vou falar já. Sobre rua... Não, eu quero falar sobre projeto social.
Projeto Você ajudou social o da Laiana, muito Laiana. legal. Agora Sendo que vamos como falar de Laiana- projeto social, porque eu deixei um edital pronto no setor de eventos, quando eu fui subsecretária, que acabou não rolando, mas enfim, eu estudei bastante esse assunto, e aí tinha toda uma preocupação que parte dessa verba fosse para projetos que viessem de favelas ou de, Comunidades, de, cara, de lugares Sim. mais vulneráveis e tal. Sim. Tá, você ganhou o edital, tá felizão lá. Cara, é tão burocrático conseguir acessar esse recurso. Não há nenhum acompanhamento jurídico. Então não adianta dar o peixe sem ensinar a pescar, entendeu? Sim. Lá Você vai tem... ver que muitos dos... Emenda parlamentar, então, que vem de Brasília, se você for olhar na área de cultura, eu fiz um estudo depois que eu fui candidata, os recursos não chegam para os projetos, porque os projetos não têm os pré-requisitos mínimos para poder cumprir com a burocracia que é exigida. Então, a gente precisa de mais verba, a gente precisa Sim. ajudar as pessoas a conseguir botar a mão nesse dinheiro. Sim. Então, lá tem o beco, que é o beco, na real, pista, e aí tem o beco, que é o beco incubadora. Que ele é incubadora de projetos. Eles começaram com 5, um foi até no Shark Tank, o projeto agora é milionário, o outro é Academia Cinema da Rocinha. Tem... O Invest Favela tá lá, do pessoal do Espoleto, Gourmet, eles têm um projeto bárbaro também de acelerar projetos. Pode ser, É. inclusive o nosso... Uma favela é o maior case são os maiores Isso, cases de isso, empreendedorismo. isso. Como é que a gente... Obrigada por lembrar desse assunto, mas eu sei sim, disso, assim, que se a gente tivesse uma aceleradora de projetos que... Tem o beco lá. O E, beco. inclusive, o Rocinha Cast vai estar no próximo, mas a gente vai entrar com um projeto novo. O Rocinha Cast, eu acho que é legado da favela da Rocinha. Não é do Igor como pessoa, é um projeto que ele vai ficar para a Rocinha. Aliás, parabéns, você foi o segundo podcast favela do Brasil, não é isso? Você tem que... Ele Olha só só, não foi o primeiro porque o eu Flow sei que fez você é um com a Porra marqueteiro, Redonda. mas tem que falar em todo podcast isso, porque isso é de uma inovação e de foi o primeiro do Rio de empreendedorismo. Hã? A gente foi o primeiro do Rio de Janeiro. Primeiro do Rio de Janeiro, que diz muito. E muito legal isso que aconteceu. Isso é bastante legal. Isso é foda. É, foda mesmo. Mas eu queria que a minha favela olhasse mais Se pra você gente. deixar, daqui a pouco eu tô te entrevistando. Pode me entrevistar, Eu vou- pode mandar 2 perguntinhas que eu vou responder. Eu gosto de responder perguntas também, tá vendo? Você tá realizando o sonho meu, quer ser entrevistado. Já fui, chorei pra caramba. Falou do meu pai, eu chorei assim. Aí meu pai também era mão 71, safado. Pai, quando você tiver aí, um beijo, tá? Eu vou falar assim dele tranquilo. Eu já porque... sei um pouquinho de onde você veio, né? Onde você tá e pra onde é que você gostaria de ir. Pra onde eu gostaria de ir, eu gosto de mudar a vida. Eu gosto de mudar a vida das pessoas. Na pandemia que você falou, eu comecei entregando uma cesta básica porque eu pedi por um projeto e terminei entregando 1.000 cestas básicas por dia. Fiz uma festa de um dia onde a gente distribuiu mais de 2.000 brinquedos. E isso só no boca a boca. E sou um cara que... Pai... Que idade tem seu filho? Minha filha tem 9. A idade do meu filho, vamos apresentar eles. Vamos, Aí, acho que isso vamos. já é uma boa meta pra nós dois. Vamos. E sou um filho... Dedicado. Não, minha mãe é pra mim maior Inspiração. maior inspiração da vida é minha mãe. Ela me ensina muito. Minha mãe falou uma coisa pra mim que eu saí de casa, eu tinha que ir trabalhar. Isso foi acho que foi um domingo. Faz um mês, faz 5 semanas, um mês. Ela falou assim, minha mãe é muito religiosa, né? Vou falar, minha mãe é macumbeira. E eu não fui nesse dia, nesse sábado. E eles estavam me chamando pra ir, porque é uma história até legal que eu vou... não gosto de contar história, não. Anda, agora vai. Anda. Que eu perdi uma namorada minha, ela faleceu, e a gente também brigaram e tudo mais. E eu fiquei muito mal com isso. Eu fiquei 1 ano dentro de um quarto. Um luto profundo. Isso. E a religião me ajudou. E desde então eu ouço muito tudo que eles falam. E a mãe falou o seguinte pra mim, quando eu saí de casa, assim, fui trabalhar. Fui gravar, ela falou assim, ó. Fica tranquilo. Vai acontecer tudo que você quer. Tudo que você tá lutando. Continua. E eu nunca, assim, meus pais sempre trabalharam muito, sabe?
Nunca vi um te amo do meu pai. Tinha dificuldade de demonstrar afeto. Falar. E eu quebrei isso com a minha filha. Eu falo te amo toda hora. E eu nunca ouvi o te amo do meu pai, nunca ouvi o desculpa, nunca vi um tô errado. Mas formas... Cara, nos últimos anos eu briguei muito com meu pai. E a mãe sempre naquele meio ali. E o pai se foi. Eu nem falei pra ele. Falei, porra, não cheguei a falar nem no leito de morte dele, que a gente sabia que ele ia falecer. Eu não falei te amo pro meu pai. Eu tava lá. A última pessoa que, tirando a minha mãe, que ele escolheu pra estar lá com ele foi eu. Mas o que fica de bom do seu Eu pai? vou te contar essa história. Essa história é muito legal. Meu pai é um cara que ajudou bastante aonde eu moro. Ajudou todas as pessoas. Meu pai sempre trabalhou. Ele, quando eu falei de líder, eu falo dele. E a minha mãe tava nesse... Mas depois eu vou contar a história da minha mãe, que foi falado ali. Mas primeiro, vamos pro meu pai. E ele, antes dele falecer, ele falou uma coisa pra mim. Só uma coisa. A frase que ele mais fala. Igor, vai tomar no cu. E assim, eu levo no bom humor total, porque também meu pai era assim, sempre tratou todo mundo com respeito, bom humor. E é isso. As memórias ficam. Exatamente. E ele seja eterno no seu coração. Ele sabe que eu penso mais no meu pai hoje do que quando ele estava aí. Porque ele não era tão presente na minha vida agora, depois que ele morreu. Todo dia alguma coisa me conecta com ele. Se lembra, a gente faz a gente lembrar. Meu pai era, eu gostava de vir. Deixa eu voltar para você e te falar uma coisa. Quando você começou a falar do seu pai, eu lembrei de uma cena, de uma conversa que eu tive na semana passada, quando eu subi a Rocinha para visitar a tal creche, que me comoveu muito, que foi essa pessoa falar para mim: se você conseguir um material, aqui todo mundo ajuda. A gente se cotiza. E eu acho que nas favelas existe um espírito de solidariedade muito grande, que não há em nenhum outro ambiente. Assim. Porque quando o vizinho falta comida, a gente consegue dar comida. Ser generoso não é dar quando você tem muito, é dar quando você tem pouco. E mesmo que esteja... E eu vou te falar mais, eu tô nesse lugar de elite, educada, privilegiada. É foda fazer campanha, porque essa turma não se mobiliza. Não. Vou parafrasear aqui Urso Santos. Falou que é o seguinte: se você largar uma criança com fome na Rocinha, na qualquer comunidade, ele falou Rocinha porque a gente estava na Rocinha. A criança sai com almoço, janta, banho tomado, lanche, banho tomado, roupa nova. Se você largar uma criança com fome em qualquer prédio na sua aí, ela volta para casa com mais fome. Duas dificuldades. Uma, que a criança não foi ensinada a conversar. Ela passa, dá bom dia, bom dia. A criança da favela ela já comunica. É pela necessidade, tá? A gente tem que se comunicar sim, a gente tem que falar sim da nossa dificuldade, das nossas conquistas, do que a gente conquista. Não, mas eu era essa pessoa que passava pelo porteiro, dava bom dia, boa noite. Hoje em dia eu paro, converso, me interesso, como é que tá o filho, como é que não sei o quê. Tá precisando... Mas assim, por quê? Porque eu percebi que a conversa com ele não é só para alimentar a mim. Eu ganho muito com essa conversa. Eu me abasteço afetivamente, crio um vínculo. Então não é... Porque eu acho que às vezes as pessoas muito privilegiadas se colocam sempre no lugar de estar dando e não recebendo. Exatamente. E tem uma frase que eu quero... olha só, tá voltando. É slogan aqui: ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. É isso. Tem uma história do... Como é que é o outro, meu Deus? Do fundador da Microsoft, o Bill Gates. Que quando ele estava muito... Assim, essas metáforas, não sei, essas histórias bonitas que eu não sei se são verdade ou não, mas a mensagem é que importa. Que ele chegou, queria comprar o jornal, não tinha dinheiro para comprar o jornal, e aí o jornaleiro foi lá e prestou dinheiro. E aí quando ele, muito rico, volta lá querendo comprar a banca, o cara falou: não, agora que você é o Bill Gates, não tem valor. O negócio é você fazer quando você não tem. Sim. Aí eu tô sabendo, eu não soube contar a história direito, mas é isso, assim, e eu vejo isso. Eu tenho a Cris, que é a pessoa que me ajuda a criar meus filhos, tá comigo, assim, o fato dela não ter me abandonado nesses 12 anos já diz que eu devo ser uma boa pessoa, né, porque é uma intimidade, assim, alguém que abre mão de estar com a sua família para dentro da sua casa, criando seus filhos e te ajudando
dia e noite, né? Ela dorme na minha casa de segunda a sexta, ela compartilha de uma intimidade extrema, assim, com a gente, e eu sinto que ela é parte da minha família, né? E aí a Cris, assim, é a primeira que, quando tem alguma tragédia com alguém que ela conhece, ela se mobiliza, ela dá o que ela não tem, e ela me ensina muito nesse lugar. Eu falo, gente, é isso, deixa eu gastar menos jantando, comendo fora, deixa eu economizar aqui e ali, porque quando eu vejo alguém que tem tão pouco, abrindo mão do pouco que tem, e eu que tenho muito, não tenho talvez essa mesma generosidade como uma rotina, né? Porque não é também, a gente não pode ser generoso só pontualmente. É melhor a gente estar sempre exercitando. Tem uma amiga que ela dá aula de educação financeira, que eu acho que é uma coisa muito importante também para qualquer pessoa. A gente tem um letramento. Letramento é o nome chique que fala para uma péssima educação financeira. A gente é muito mal ranqueado. É um país que não poupa, não se educa sobre finanças na escola, não faz parte. Aliás, já é obrigação da Base Nacional Comum Curricular incluir educação financeira nas escolas, mas ainda são poucas as escolas que fazem isso de fato. E a gente tem, né, as pessoas se endividam com muita frequência. Mas por que eu comecei a falar de educação financeira? Daí ela falou que assim, que quando você vai fazer um orçamento, por que não ter, da mesma forma que você tem para comida, para transporte, para doação? Assim, se você pode, assim, de você ter isso como uma parte sabe, da sua... Muitos fazem através da fé, do dízimo, das suas religiões, mas assim, saber que tem que partilhar. Assim, tem um amigo meu que ele fala até disso, né? Ele, na pandemia, antes da pandemia, ele estava meio quebrado. Com a pandemia, levantou ele. Ele é dono de construtor, ele é dono de material de construção. Uhum. E ele falou assim, o seguinte, nossos papos lá, Igor, a vida é o seguinte: trabalhar, se divertir e doar. É isso. Uns doam com o tempo, outros doam com dinheiro, outros... Porque eu acho que também é muito fácil só fazer o cheque quando você tem muito. Sim. A doação de tempo e dedicação, Também é isso que eu te falei agora. Sim. Eu parar e eu vou te ajudar a fazer o seu Media Kit, se você quiser. Eu vou te doar um tempo, que eu talvez não tenha nesse momento, mas eu vou te doar com o maior prazer, assim, para te ajudar a fazer esse podcast incrível. E você que tem essa vocação, porque você tem vocação, você tem carisma, você tem que ser o podcast mais visitado do país. Deus quiser. Ana, bem de eventos, você né, tem... Aí a última pergunta que eu quero te fazer: por que você me escolheu para estar aqui? Eu não sou o perfil óbvio, imediato. Mas, então, esse que é a ideia nossa aqui. Essa que é a ideia nossa. Todo mundo quer saber por que tá aqui. Todos os convidados até hoje... Faz essa pergunta? Eles perguntam por que eu. Inclusive, tem uma história muito legal que eu vou contar. Um minutinho só. A gente tem mais 7 minutinhos ali. Mas eu vou contar a história rapidinho. Ele se convidou pro podcast. Pô, me leva lá no podcast lá. Tem tudo a ver com convidado. Peraí, de boa. Ele não falou nada. A gente ficou 3 horas dentro do estúdio. Não falou nada. Então, vamos encerrar o podcast. Não sei. Ele não falou nada. Ele foi perguntando, não falou nada. Ele, cara, por que tu me chamou pra estar aqui? Por que eu tô aqui? Aí eu, né? Agora fez todo sentido. Todo convidado que vem quer saber por que tá aqui. E por que a gente não falar de coisas porque eu só tenho que falar de coisas no Favela? Eu vou fazer perguntas que já vão te responder. Porque eu só tenho que falar de esporte, porque eu só tenho que falar de luta, porque eu sou especialista em luta. Eu sou especialista especialista em luta e pessoas, né? Agora vem especialista em pessoas, porque eu sou influencer. Chego de casa pra rua, dou pelo menos uns 50, oba. Isso aí. Então eu converso com todo mundo. Eu até falei isso no último podcast aqui, que eu treino com os meus amigos no podcast. Tô numa roda com 50 cabeças. Mas eu falei isso. Mas vocês já repararam que o dólar... E eu fico vendo a resposta das pessoas. São completamente diferentes. Tá? E é isso. O Rocinha Cash não é nichado. Não tem nicho. A gente quer aprender, a gente quer crescer. Inclusive, eu já vou te conectar com outro projeto, que quando acabar aqui, eu vou te conectar com esse outro projeto que tem a cara da Laiana, e ela até conhece esse rapaz, que é o Leandro, que ele muito ajudou a gente. Eu acho que, assim, o mínimo que eu posso fazer é passar seu contato para ele. Ele foi o primeiro atleta patrocinado por alguma empresa
Ele é do basquete, tá? No mundo, no Brasil, no mundo de 3x3. Ele é morador da Rocinha, ele descia da Rua 1 até o Flamengo pra treinar, a pé e voltava a pé. Ele tem uma história de vida maravilhosa e ele tem um projeto Revitalizar, onde ele transforma quadras com tampinhas de garrafa de refrigerante. E ele transforma quadras, e hoje a quadra que ele transformou lá no Morro é um ponto turístico, e ele falou que ele quer transformar em 6 dessas. Tudo com esforço dele, trabalho dele, dinheiro dele, projetos dele. Pô, vai ser um prazer conhecê-lo, Leandro. Leandro tem uma história de vida maravilhosa, maravilhosa. Não só por ser morador de favela, não só por ser favelado, não só por ter várias diversidades. Podia ter ido pro crime. Não foi. Tem várias histórias dele muito maravilhosas em relação a tudo. E o cara é referência mundial, morador da Rocinha. A Laiana conhece ele. E que só foi falar do basquete, só de um, tá? Então eu acho que esse é o papel do Rocinha Cast, conectar. Talvez a sua Mas você vê realidade que eu tô com a minha. aqui há 1h10 e não pedi voto, não falei meu número. Mas vamos fazer agora. Não, só pra te mostrar que a política pra mim é um meio, não é Sim. um fim. Sim. Se fosse aquela política tradicional, eu tava aqui me vendendo publicitariamente desde a hora que eu cheguei. Eu tô muito mais preocupada em fazer daqui um amigo, sair daqui com um amigo, com alguém que Com vai ser certeza. certamente um conselheiro se eu tiver um mandato, que vai abrir meus olhos, vai me mostrar caminhos. E eu vou te falar também gíria também de favela. Pô, e vai me alfabetizar, né? Por favor. Você é alfabetizado? Tô muito polida, Isso, tirar isso. um pouco desse verniz, né? É bom, é importante, hein? É importante. Você tá falando com muita gente. Com muita gente. Então tem que falar um tá ligado. Valeu, Valeu. cria. E aí, meu cria? Meu cria. É. Boa. Agora vamos terminar esse tempinho falando de você. Bom, eu não falei sequer o foco da minha Por candidatura, favor. que é a ordem pública. Eu acho que quando a gente tem um ambiente com mais ordem, com mais cuidado, a gente melhora a vida de todo mundo e a gente devolve o sentimento de pertencimento, o desejo de ocupar as ruas, o espaço público. Devolve aos cria o desejo de viver a cidade na sua Sim. potencialidade. E a gente, são coisas que às vezes parecem pequenas, mas tiram a qualidade de vida das pessoas, sabe? Eu fiquei engraçado, volto pro cocô do cachorro e do lixo na rua, porque, sabe, as pessoas perdem a oportunidade de sair olhando e cumprimentando as pessoas que estão nas seus atividades para Sim. ficar olhando para desviar de cocô de cachorro no chão. Bom, inclusive Olhando, a gente tem que olhar, caminhar pela Rocinha, olhando para o chão. a Rocinha é uma favela turística, exatamente. Tem que, ao invés de estar olhando para os comércios, olhando para as pessoas, para os pontos turísticos. Pô, muito legal. Eu gostei. Vou roubar essa fala para mim aí. Então, faz esse corte aqui, Dora. Por favor, que eu já posso roubar essa fala? Leve, manda ver. Caramba, eu gostei. Plágio. Mas assim, porque é uma coisa simples, quer dizer que eu acredito que se forem colocadas, disponibilizadas mais lixeiras, mas também a Conlurb fazer uma coleta mais eficiente, reclamam do horário que o caminhão passa na Rocinha, né? Que podia passar Sim. mais cedo, mais tarde, ter mais Sim, sim. agentes. Isso é verdade. Eu gostei. Eu vou roubar tua fala Vambora. agora. Vou roubar... Foca aqui, Eduardo. Foca aqui. Posso falar? Então, galera, ó, você aí que tem seu comércio, seu ponto turístico, seu restaurante, limpa lá o cocô do cachorro, porque os turistas estão passando olhando mais pro chão para desviar do cocô do cachorro do que do seu ponto. Foi algo que me chamou a atenção e que dá para cada um ajudar. Ou chamar a atenção de quando um passeio, um cachorro faz e o dono está do lado e ele não recolhe. limpa aí. É uma responsabilidade coletiva, de um bem comum. Eu acho que a gente tendo... Política é o bem comum? Política é o bem comum. Política é o bem comum e o bem de todos acima do bem pessoal, né? O meu direito acaba onde começa o do outro, né? Então, aprender a compartilhar. 2 minutinhos pra fechar, agora me fala. Por que eu tenho que votar em você? Porque eu gastei um latinha aqui hoje e, pô, falei do fundo do meu coração. Se eu ainda tiver que, pô, porque eu sou... Ficou curta a entrevista, ficou curta. Não. O papo muito legal. Porque eu quero estar na política com os mesmos valores com os quais eu crio os meus filhos, senão para mim não vale a pena. Eu volto pro conforto do meu sofá e vou curtir a minha vida doidado.
Olha, eu tô renunciando muita coisa para estar nesse lugar. Sim. Muito obrigado por aceitar o Então, desafio. peraí, agora Isso. aqui eu Isso. aprendo rápido. Isso aí, muito bom. Manda um alô pros cria aí. Valeu, cria. Pô, churrasquinho no... Na Igor, laje, na laje. Churrasquinho da Vitória, hein? Favelado Favelado. não toma. Tem não fraldinha. vou Eu gosto marcar. de fraldinha. Você gosta de quê? Favelado, ó, a gente é aquele dia, a gente gosta de picanha, a gente come de tudo. Fraldinha, eu gosto mais. de Fraldinha? Eu levo picanha Uma também. fraldinha, Eu levo uma fraldinha, picanha. uma fraldinha. Pão de alho. Não posso beijar na boca depois, mas pão de alho. Não, pão de alho é coisa maravilhosa. Não, tem essa não, todo mundo se beija com pão de alho. Tem essa não. Então, Pão com linguiça. isso, pô, isso é maravilhoso. Choripã. Choripã. Choripã, a gente já tá familiarizado. Favelado não gosta E de café cerveja da tarde. gelada, por Por favor. favor, por favor. Senão não desce. Não. Cerveja, churrasco, tá? Quer marcar uma reunião comigo? Abre uma cerveja, fala meu nome 3 vezes que eu apareço lá, tá bom? Um beijo. Obrigada por essa Pode oportunidade. fechar. Muito obrigado, tá? Gostou? Adorei. Foi muito legal.